Conheça os empreendedores da esperança. Calebs evangelizam abrigados de núcleo social. Motoqueiros espalham a grande esperança. Essas e outras notícias agora no SNTV. Uma caravana de motocicletas foi a estratégia utilizada pelos membros da Igreja Adventista da região de Icó, no estado do Ceará, para espalharem 700 livros à grande esperança. A trilha Fronteiras da Esperança foi realizada a fim de entregar os exemplares em comunidades da região fronteira entre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Cerca de 30 motoqueiros e acompanhantes percorreram locais que provavelmente não seriam alcançados sem o esforço de todos. A campanha Empreendedores da Esperança, lançada pelo Ministério de Publicações da região central de São Paulo, habilita profissionais de diversas áreas de atuação a serem consultores e vendedores de livros do Serviço Educacional Lar e Saúde, o SELS. De agora em diante, essas pessoas poderão vender livros e revistas em casa ou até mesmo no ambiente de trabalho. Jovens de 18 a 35 anos se colocaram à disposição para evangelizar em alguma cidade dos estados do centro-oeste do país. Para isso, eles passam 2 meses em treinamento no Instituto Adventista Brasil Central, o IABC. A rotina dos 17 jovens que aceitaram o desafio do Missão Total inclui aulas de inglês, leitura e estudo profundo da Bíblia e dos livros de Ellen White, além de atividades manuais, como a fabricação de pães, a manutenção de hortas, dentre outras coisas. Depois do período de treinamento, os jovens serão enviados para cidades da região onde ainda não existe presença adventista. O projeto Rio Acolhedor é um programa mantido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que tem como prioridade reintegrar homens, mulheres e idosos à sociedade. Há mais de um mês, os jovens do projeto Caleb estão visitando os abrigados deste centro e realizando estudos da Bíblia. A direção do projeto disponibilizou um auditório para a realização das aulas e atualmente acontece uma classe bíblica com 20 interessados que estão se preparando para o batismo que acontecerá no próximo mês. Hoje vamos ver a segunda parte da entrevista com o nutricionista Dr. Ricardo Vargas, que fala sobre iniciativas para a gente ter uma saúde melhor, com mais qualidade. Acompanhe! Ricardo, já se sabe que cuidar apenas da alimentação não garante uma saúde integralmente boa. Existem outros fatores que estão envolvidos também. Fala um pouquinho sobre isso, porque no programa passado nós falamos muito sobre alimentação, produtos industrializados, a questão do sódio. Agora, de uma maneira mais geral, a alimentação relacionada ou associada com outras práticas de saúde, e que práticas são essas e qual o benefício desse conjunto? É interessante que você levando só uma alimentação saudável, você se expõe menos a determinados problemas de saúde, mas você não isenta a possibilidade desses problemas chegarem até a sua casa. Você precisa de um estilo de vida saudável. E a gente fala a respeito do alimento. Também não me interessa só a qualidade, mas sim a quantidade que eu como. Agora, para eu controlar a quantidade de alimento, eu já preciso de uma prática saudável, que é a questão do sono, o dormir cedo. Se eu não durmo dentro de horários adequados, e horários adequados são entre 10 e no máximo 11 da noite, crianças antes das 10 da noite, por quê? Porque nesses horários eu vou ter alta produção de alguns hormônios, principalmente a serotonina. A serotonina é um hormônio que depois serve como neurotransmissor, favorecendo a transmissão do impulso nervoso, e ele diminui a ansiedade. Então tem muita gente que por falta de sono tem comido muito mais do que precisa. Tem ingerido mais calorias no dia seguinte porque come por impulso, na ansiedade, e não para simplesmente nutrir o seu organismo. Com isso, calorias estão sendo ingeridas a mais e favorecendo o ganho de peso. Então, uma da prática importante seria o sono. A outra, a questão do exercício físico. É impossível você ter saúde ou pensar em ter saúde sem fazer o exercício físico hoje. O exercício físico ele te serve para várias questões relacionadas à saúde. Ajuda no controle do peso, porque ele estimula o maior gasto calórico.
ele ajuda a melhorar o seu sistema imunológico, ele ajuda na manutenção da massa muscular e, com isso, uma atividade mais acelerada do seu organismo, gastando mais calorias ao longo do dia. Ele estimula também a produção de alguns hormônios neurotransmissores, como a dopamina, como a endorfina, que são hormônios que causam prazer. E muitas vezes as pessoas, por não fazerem exercícios e estarem com uma baixa qualidade ali, ou quantidade desses hormônios, acabam partindo para outros artifícios na tentativa de aumentá-los. Na ingestão de chocolate, na ingestão de açúcar, na ingestão de comidas gordurosas, porque elas também vão ativar o centro do prazer. Então, muito melhor que seja através do exercício e não através desses alimentos gordurosos e ricos em açúcar. Precisamos tomar sol todos os dias. Sabe, é impossível você pensar em ter saúde se você não toma sol. O sol ele ajuda ali na construção da vitamina D ativa, na manutenção e integridade dos ossos, dos dentes. A vitamina D é importante para a maturação de células nervosas, é importante para a manutenção das células nervosas e ajuda no processo de memorização. Então, olha a importância de se tomar sol todos os dias. Agora, o problema é quanto tempo e quais horários. Os horários todo mundo sabe, mas aquelas pessoas que são bem branquinhas teriam que tomar sol aproximadamente 15 minutos ao dia. Os mais morenos, em volta de 30 minutos. E isso dentro dos horários recomendáveis, já não podemos nos expor a qualquer momento ao sol. E ainda existem outros benefícios de se tomar o sol. O sol, ele é bactericida, ele mata micro-organismos que estão na nossa pele. Então, ele ajuda também a diminuir infecções, aumenta o sistema imunológico. São tantos benefícios que a gente passaria o programa só falando de sol, só falando de água. A nossa necessidade de água gira em torno de 30 ml para cada quilo de peso. A gente sempre ouve falar 8 copos de água. 8 copos de água atenderia, sim, a necessidade da grande maioria dos brasileiros, mas não todo. Uma pessoa, por exemplo, que pesa ali seus 100 quilos e precisa de 30 ml de água para cada quilo de peso, precisaria de 3 litros de água, e não 8 copos de água ao dia. O ideal é que cada um faça a sua conta. E olha, a água ela é fundamental, 70% do nosso corpo é água, mas você talvez nunca tenha parado para pensar de que o seu cérebro tem mais água do que o próprio sangue. O sangue tem ali em torno de 87%, 89% de água, o cérebro tem 90% a 95%. Então, quando falta água, quem sofre primeiro é o cérebro. E uma escritora americana, Ellen White, já dizia que de cada 10 doenças, 9 delas começam primeiro no cérebro. Será que a falta de água não tem causado doenças na população? Não tem enfraquecido o sistema imunológico, diminuído o funcionamento cerebral? Sabe, às vezes o organismo, o cérebro, está trabalhando em ritmos mais lentos por falta de água. E aí a população, em vez de beber água, vai e bebe bebidas estimulantes para fazer o cérebro trabalhar em ritmos acelerados. E isso tem causado problemas de dependência, tem feito com que as pessoas entrem em depressão. Então, olha, os benefícios de cumprir os remédios que Deus deixou são imensos. E nós precisamos aprender a colocá-los em prática a cada dia. Ricardo, você acrescentaria mais alguma dica aí para a gente ter uma vida mais saudável nas circunstâncias que a gente vive hoje, né, que não são fáceis? Olha, nós precisamos muito a questão da temperança. A temperança é você cumprir tudo aquilo que foi orientado por Deus de forma moderada. Mas o moderado da seguinte forma: se Deus diz que é bom beber água, eu preciso beber água na quantidade moderada. Esse que é o moderado. Não posso deixar de fazer nada que foi orientado por Deus. Como já dissemos, exercício físico, sono, a luz solar, a questão da alimentação saudável que tratamos no programa passado, a questão de você respirar bem. Sabe, hoje nós não temos a qualidade de ar que se tinha no passado, mas nosso maior problema não é só a qualidade do ar, é como eu respiro. Nós temos feito muito uma respiração chamada respiração torácica, trabalhando só com essa parte superior do pulmão. Eu perco 70% da minha capacidade respiratória quando trabalho dessa forma. A respiração. Preciso deitar, colocar um livro na minha barriga, aprender que quando eu inspiro, esse livro precisa subir ali, inflar a minha barriga, para estimular o meu diafragma a trabalhar. Outro exercício fundamental para se aprender a respirar de maneira adequada é fazer exercício físico. Então, é uma combinação de fatores se nós queremos ter saúde. Agora, a gente não pode fechar todos esses remédios sem considerar o remédio mais importante, que é a palavra de Deus. É confiar em Deus. É estudar a palavra de Deus diariamente. Existem pesquisas que foram publicadas na revista American Scientific Brasil, de que as pessoas que meditam na palavra de Deus, elas modificam a estrutura cerebral. A estrutura ela é modificada. Ajuda no controle da pressão sanguínea,
diminui a ansiedade, melhora a memorização. Então, quer dizer, você recebe benefícios como um todo ao estudar a palavra de Deus. Mas o maior deles é a certeza de ter a vida eterna que foi reservada para nós quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Muito obrigado, Ricardo, pelas informações importantes, por esse contexto mais abrangente da saúde, né, como um todo, e que possamos realmente colocar em prática e que os nossos internautas possam prestar atenção a esse tipo de trabalho, a necessidade de realmente entender a saúde de uma maneira mais integral, né, ligada à confiança em Deus, como você falou. Muito obrigado. O ASN desta semana fica por aqui. Durante a semana, acompanhe as principais notícias da Igreja Adventista no portal adventista.org, em português e espanhol também. Curta a nossa página no facebook.com/agência-sn e assista às edições anteriores dos nossos vídeos no youtube.com/vídeos-asn. Um abraço!